Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Bom, iniciando nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 8 de julho, nós vamos conferir as capas dos principais jornais do país, iniciando agora pela capa do jornal O Globo, que diz que vitória da esquerda deixa cenário indefinido na França. Em resultado surpreendente, extrema-direita ficou em terceiro lugar e bloco de Macron em segundo. Parlamento rachado torna difícil coalizão. Em reviravolta surpreendente, a nova Frente Popular de Esquerda venceu as eleições legislativas da França e conseguiu 31,5% dos assentos no parlamento. As pesquisas apontavam para uma vitória da extrema-direita liderada pelo Reagrupamento Nacional, de Marine Le Pen e Jordan Bardella, que acabou ficando com a terceira maior bancada com 24,8%. O bloco de centro do presidente Emmanuel Macron ficou em segundo com 29,1%. Os franceses compareceram em massa às urnas com 67% de participação, a maior para um segundo turno em 40 anos. Se a aliança entre esquerda e centristas conseguiu conter a extrema-direita, com vários candidatos desistindo do pleito no segundo turno para viabilizar essa estratégia, o resultado das urnas mergulha a França na incerteza. Analistas veem poucas chances de coalizão entre a esquerda, dividida entre vários grupos, e o bloco de Macron. Outro destaque é que Tabata cobra PSDB por acordo e ameaça retirar apoio em outras capitais. Pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pressiona tucanos a desistirem de lançar Datena em nome de aliança e indica que PSB pode desembarcar de chapa em 3 cidades. Divergências entre o Banco Central e Fazenda impedem livre escolha de vale-refeição. Mudanças foram aprovadas há 2 anos pelo Congresso, mas o governo não regulou o uso de todas as bandeiras pelo restaurante e o direito de o trabalhador mudar de ticket. Outro destaque é, no Brasil, Milei ignora Lula e saúda Bolsonaro. O presidente argentino não se encontra com petista, mas vai a evento conservador e diz que aliado alvo da Polícia Federal é perseguido. Lei seca tem 59 motoristas flagrados 10 vezes ou mais. Em uma década, um motorista foi reprovado no teste do bafômetro 39 vezes em operações nas ruas do Rio de Janeiro. Universidades federais mais novas sofrem sem recursos. As 10 caçulas do país, criadas a partir de 2013, não conseguem se estruturar. A UFJ teve só R$1 para investir esse ano. SUS demora para liberar remédios para câncer de mama. Inclusão de medicamentos no sistema público foi aprovada há 2 anos, mas o Ministério da Saúde não incorporou protocolos. Na área de esportes, basquete conquista vaga olímpica. A seleção brasileira ganhou da anfitriã Letônia na final do pré-olímpico de basquete e garantiu vaga para Paris. O time chegou ao campeonato desacreditado, mas cresceu ao longo do torneio e atropelou o adversário no último jogo. Com uma defesa forte, venceu por 94-69. O grupo do Brasil nas Olimpíadas terá França, Alemanha e Japão. Sobre a seleção, todo dia 7-1. Nos 10 anos da histórica derrota, vejo o destino dos 23 jogadores. Após fiasco na Copa América, CBF quer manter o técnico Dorival Júnior. E sobre o Brasileirão, Vasco e Botafogo em alta, Flu afundado. Cruz Maltino vence mais uma e já olha para cima. Alvinegro atropela e é vice-líder. Tricolor perde e segue na lanterna. Esses foram os destaques da capa do jornal o Globo. O que a gente tem no Estadão, Oceli? A manchete do Estadão, Lorena, também é essa questão, esse assunto internacional. São as eleições legislativas na França. A eleição parlamentar. Esquerda surpreende e derrota extrema-direita na França com apoio do centro. Apontado como favorito, o grupo de Le Pen será a terceira força no Congresso. Temor ao avanço da ultradireita dá lugar ao medo da esquerda radical. Aqui a foto do líder de extrema esquerda, Jean-Luc Mélenchon. Em Paris, celebram vitórias de coalizão com moderados contra ultradireita. A união, diz a manchete do Estadão, a união entre esquerda e centro, organizada em uma semana após o primeiro turno na França, impediu que o parlamento fosse dominado pela ultradireita,
representada pelo URN, que é Reagrupamento Nacional, de Marine Le Pen. Acordos entre o governo e a coalizão esquerdistas concentraram o voto no candidato mais bem posicionado em cada circunscrição. O revés da extrema-direita abre um período de indefinição. Primeiro, na formação de governo, que exigirá negociação. Segundo, no papel que a extrema-esquerda, liderada por Jean-Luc Mélenchon, pode ser na desestabilização do enfraquecido governo de Emmanuel Macron. A aliança Nova Frente Popular, a NFP, que reúne moderados e radicais de esquerda, obteve 182 assentos, 182 cadeiras no parlamento francês. O grupo centrista de Macron, o Juntos, conseguiu 168 assentos. A ultradireita ficou em terceiro lugar, com 143 assentos. Uma matéria correlata sobre o mesmo assunto diz que Macron caiu na própria armadilha. O presidente francês mobilizou votos contra Le Pen, mas eles foram para a esquerda. Na área de cultura, Lorena e telespectadores da TV da Transparência, o jornal O Estado de São Paulo destaca uma retrospectiva, 50 anos de cinema em 24 filmes de El Pacino. Um dos maiores atores da história recebe homenagem em mostra no Centro Cultural do Banco do Brasil de São Paulo. Tem uma matéria aqui, um destaque também para uma questão internacional, dizendo que Alexandre o Grande é pivô de uma briga identitária. Macedônia do Norte reivindica figuras históricas e incomoda vizinhos, como a Grécia e a Bulgária. No caderno Paladar, o destaque é: especialistas apontam segredos de uma boa burrata. Basquete masculino garante vaga na Olimpíada de Paris, com a vitória sobre a Letônia. No caderno Negócios, dizendo que o presidente da Polishop liga crise interna à briga com sócio. Progresso social. São Paulo, o estado de São Paulo, tem 13 das 20 cidades com melhor qualidade de vida do país. Levantamento inédito calcula o índice de progresso social das cidades a partir de 53 indicadores sociais e ambientais. O estado de São Paulo só fica atrás do Distrito Federal no ranking geral. O município de Gavião Peixoto, na região de Araraquara, lidera a lista. Entre as capitais, São Paulo ocupa a 6ª colocação. E nessa matéria, quando a gente for ler as páginas internas, a gente vai ver que Fortaleza, entre as capitais, ficou na 18ª colocação em melhor índice, em melhor qualidade de vida para se morar na capital cearense. Sem citar Lula, o presidente da Argentina, Javier Milei, diz que Bolsonaro é vítima de perseguição. Isso foi ontem no evento lá em Santa Catarina. Questionado no STF, durante 7 anos, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, gastou 500 milhões de reais em penduricalhos. Gastos foram em pagamentos de auxílio educação para filhos de servidores efetivos e também para pagamento de auxílio educação para assessores parlamentares. E por último, Lorena, o último destaque aqui da capa do jornal O Estado de São Paulo, mais conhecido como O Estadão, é sobre
regulamentação da reforma tributária, no caderno de Economia e Negócios, que diz o seguinte: reforma tributária divide esferas de julgamento e gera preocupação. O imposto sobre valor agregado, IVA, que é o IVA, terá julgadores diferentes, o que pode acarretar decisões discrepantes. É com você. Bom, e agora indo para a capa da Folha de São Paulo, nós temos como principal destaque: esquerda e Macron barram direita radical na França. Coalizão esquerdista surpreende e fica em primeiro nas eleições parlamentares. A coalizão de esquerda Nova Frente Popular surpreendeu no segundo turno das eleições legislativas francesas neste domingo e se tornou o maior bloco parlamentar do país. Foi um pleito marcado pela ascensão da ultradireita, por forte comparecimento às urnas e pelo temor de um quebra-quebra. A frente de esquerda conquistou 182 assentos, mais do que as 168 vagas que a coalizão Juntos do presidente Emmanuel Macron garantiu. Em terceiro lugar, ficou a outrora favorita Reunião Nacional de Ultradireita. O grupo liderado por Marine Le Pen terá 143 cadeiras, o que informa André Fontenelle de Paris. A esquerda deve apontar um novo primeiro-ministro, mas há incerteza sobre como será a formação do governo. Na nova Assembleia Nacional, nenhum dos grupos terá sozinho a maioria absoluta de 289 deputados, e não há sinal de consensos formados entre qualquer um dos três blocos ideológicos. A possível chegada da ultradireita ao poder, pela primeira vez desde o regime colaboracionista com o nazismo, elevou a atenção. Intelectuais, artistas e esportistas se pronunciaram em favor da Frente Republicana, que uniu candidatos de centro e de esquerda contra o avanço da direita radical. Outro destaque: casos de furto e roubo sobem em bairros da periferia de São Paulo. Enquanto o governador Tarcísio de Freitas celebra queda de 50% nos casos de roubo nos últimos 5 meses na região da Cracolândia, no centro da capital paulista, a periferia vive situação inversa. Heliópolis e Itaquera estão entre os distritos que registram alta de crimes patrimoniais no período. Para Rafael Alcadipani, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o aumento do policiamento no centro desguarneceu outras áreas. A Secretaria de Segurança Pública nega que tenha havido esse efeito e diz que cada região tem suas características que impactam nos indicadores. O entrevistado de hoje da Folha de São Paulo é Paul Freston. O governo precisa de bilíngues para falar com os evangélicos. Sociólogo especializado em religião e política diz que setores da esquerda têm ojeriza por evangélicos, visto como uma massa uniforme, e que só o discurso irá aproximar esse segmento do governo. A principal foto da capa da Folha traz em Itaituba, indígenas apresentam problemas graves de desenvolvimento que, segundo médicos, são decorrentes do uso de mercúrio no solo e na água pelo garimpo ilegal. A foto fala sobre a contaminação por mercúrio e como ele afeta a saúde de mulheres e crianças Munduruku. Outro destaque é: ao invés do que diz Lula, fundos apostam no real. O presidente Lula diz que o mercado financeiro especula contra o real, mas o saldo investido pelos fundos nacionais em dólar está negativo desde 2023, apesar da alta da moeda americana. CEO ganha até 1.100 vezes mais que equipe. Pesquisa aponta disparidades salariais entre executivos e funcionários dentro de 83 empresas de capital aberto que integram o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores. É o caso da JBS, cujo maior salário é 1.100 vezes superior ao da média salarial da companhia. Na sequência vem a Rede-Dor, 625,9 vezes, e a Localiza, 559 vezes maior. Diplomacias de Argentina e Brasil têm atrito silencioso. Chanceleres divergem sobre a agenda social e golpe na Bolívia antes de reunião de presidentes do Mercosul. No Brasil, Milei poupa Lula e discursa contra o socialismo. Deputados usam emendas PIX em caixas de parentes. Deputados federais turbinam caixas de prefeituras comandadas por parentes via transferências especiais, modalidade conhecida como emenda PIX, pela facilidade de injetar dinheiro no cofre de aliados e que já somam 4,4 bilhões de reais neste ano. E na Ilustrada nós temos novos autores não têm experiência de vida, diz Agnaldo Silva em biografia. Também na Ilustrada, Feira do Livro cresce em meio a Pacaembu em obras e prestigia o aspecto comercial. E por fim, na área de esportes,
Emoção marca a volta do futebol ao Beira-Rio, mesmo com derrota do Inter. Isso é o que nós tivemos na capa da Folha, o Celi, e o que a gente tem agora no Jornal O Povo. A manchete do Jornal O Povo não segue os jornais do sudeste do país. A manchete é um assunto aqui local do estado do Ceará. É sobre falha em gasoduto. Restrição de gás no Ceará limita expansão industrial. Um incidente no gasoduto da empresa TAG acendeu alerta para o volume do GNL no estado. Sem gás, Petrobras usa diesel na Termoceará. O governo do Ceará acompanha o caso e diz que não há risco de desabastecimento e busca novo operador de regás para o Porto do Pecém. Na área de entretenimento, é uma matéria sobre a produtora Peixe Mulher, que comemora 5 anos com protagonismo feminino e LGBTQIA+. Na área nacional, é uma reportagem sobre Lula e Bolsonaro travam disputa em capitais do Nordeste. Essa foto de destaque é para dizer das férias das crianças neste mês de julho. A Cidade da Criança, por exemplo, que fica ali no centro de Fortaleza, oferece programação infantil durante os domingos de julho. Neste final de semana, ontem, pais e filhos se divertiram no centro da capital cearense. As páginas azuis da edição desta segunda-feira do jornal cearense O Povo é uma entrevista com Alex Atala. Ele, que é chefe 2 estrelas Michelin, vai da gastronomia ao turismo. No mundo, é a questão que é manchete nos jornais sudeste. A França, esquerda ganha eleições na França e barra avanço de extremismo. E na área de esporte, e com esse destaque eu encerro aqui a capa, Lorena, é dizendo do jogo de ontem, que o Fortaleza bateu o Fluminense no Castelão por 1-0 e segue colado no grupo do G20 na Série A. É com você. Bom, então vamos conferir agora a capa do Correio Brasiliense, que traz em seu topo: caso Aline é uma teia de ilegalidades. Amanhã completa uma semana da morte da modelo Aline Ferreira, de 33 anos, nascida e criada no Gama. A Polícia Civil de Goiás investiga diversas irregularidades que podem ter levado a influencer a óbito depois de um procedimento de preenchimento dos glúteos, supostamente com a substância PMMA. Dona da clínica Ame-se, em Goiânia, Graziele Barbosa, vai responder por exercício ilegal da profissão. Ela se apresentava como biomédica, mas nunca se formou na área de saúde. E agora terá que explicar a falsificação de uma receita de remédios prescrita por ela, Aline, com o uso do CRM de uma médica goiana. Graziele segue presa preventivamente. A principal manchete do Correio Brasiliense também fala sobre as eleições na França. Esquerda vence a eleição em reviravolta na França. Em resultado surpreendente, extrema-direita acaba em terceiro lugar e fica de fora do poder. A frente republicana montada pelo presidente Emmanuel Macron, com coalizão esquerdista, Nova Frente Popular e ecologistas, freou o avanço do reagrupamento nacional e impôs a derrota do partido ultraconservador de Marine Le Pen e do candidato a premier Jordan Bardella. O pleito legislativo mobilizou 67,5% do eleitorado e terminou sem que ninguém fizesse a maioria na Assembleia Nacional, ou seja, no Parlamento. A NFP de Jean-Luc Mélenchon, que está aqui na foto, obteve 132 cadeiras, seguida pela aliança de centro-direita Juntos de Macron, que conquistou 163. O RN conseguiu eleger 143 deputados. Especialistas consultados pelo Correio avaliam o resultado e prevêem negociações difíceis para a formação do novo governo. Um destaque na área de esportes é que Gui Santos faz conexão olímpica. A ala brasiliense ajuda o Brasil a vencer a Letônia na final do pré-olímpico e confirma a presença da seleção masculina de basquete em Paris 2024. Saiba como as famílias motivaram a equipe.
7-1 faz 10 anos. Em entrevista ao Correio, o analista de desempenho da Alemanha conta como influenciou o técnico na maior derrota da seleção em 110 anos de história. O desafio solo, agora sobre cultura. Consagrado no Skank, uma das principais bandas do país nas últimas 2 décadas, Samuel Rosa lança Rosa, seu primeiro álbum solo. Negócio pet em alta. O Distrito Federal conta com 2,5 mil comércios de produtos para animais domésticos e 400 clínicas veterinárias. Grandes lojas começam a chegar. Há espaço para todo mundo, diz Graça Souza, dona de boutique para pets. Para Milei, Bolsonaro está sendo perseguido. O líder argentino foi o principal convidado do evento de lideranças de direita em Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, e afirmou que o ex-presidente brasileiro é alvo de violações das regras constitucionais. Javier Milei evitou confronto e declarações fortes contra Lula. Um vigia na atmosfera. Cientistas criaram um robô quadrúpede semelhante a um cachorro, capaz de coletar amostras de ar prejudiciais à saúde. Motoboys cobram apoio. Motociclistas reclamam da falta de assistência dos aplicativos em casos de acidentes. Abrigos contra o frio. O inverno levou o GDF a oferecer ginásios para pessoas em situação de rua dormirem. E por fim, é que o Lula vai participar hoje de uma reunião do Mercosul. Oceli, o que a gente tem no valor econômico hoje? Nós temos mudança climática. Cidades precisam investir em adaptação, diz Andrei Rapper, do Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Banco Central. Gabriel Galípolo deve ser anunciado em agosto como presidente do Banco Central, diz colunista. Investimentos. Gestoras reduzem equipes e se unem. Consolidação é esperada, diz Rudiger, da Ambima. E a manchete do Valor Econômico segue os demais jornais do Sudeste. É a eleição no segundo turno que ocorreu ontem na França, em reviravolta, esquerda barra extrema-direita na França. Emissão de debêntures trava mesmo com novas regras. Mercado ainda aguarda por portarias ministeriais importantes para reduzir insegurança jurídica. Oferta elevada impulsiona o consumo de carne bovina. E tem uma entrevista com essa senhora, ela que é a diretora executiva do PNUMA, é a Ange Andersen. O Acordo Global de Plásticos, previsto para este ano, tem o potencial de mudar as economias. Abre aspas. Não é um acordo contra os plásticos, mas contra os plásticos no meio ambiente, diz a diretora executiva nessa entrevista à repórter Daniela Chiaretti. Defasagem se mantém no preço dos combustíveis, apesar do recuo recente do dólar nos últimos dias e do alívio nas cotações do petróleo tipo Brent, na sexta-feira passada, os preços dos combustíveis da Petrobras no mercado doméstico continuam descolados da paridade de importação, de acordo com analistas ouvidos pelo Valor Econômico. O uso da poupança traz riscos para a inflação. Tem aqui uma entrevista com esta moça, Ação Afirmativa. Ela é Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e também diretora executiva, CEO do Preta Hub. Ela, nesta entrevista, relembra sua trajetória no podcast CBN Profissional, do ativismo racial à gestão do maior evento de cultura negra da América Latina. E por último, é destaque na capa do Valor Econômico desta segunda-feira: alívio no câmbio deve ser limitado. É com você, Lorena.
Bom, então agora vamos conferir as páginas internas de cada um dos jornais, voltando aqui agora para o jornal O Globo, que traz em seus editoriais: adiamento do PNE expõe dificuldades do Brasil na educação. Incapacidade de traçar metas para o futuro é tão grave quanto não ter cumprido as traçadas no passado. O segundo editorial fala: mercado de procedimentos estéticos precisa ser disciplinado no país. Morte vinculada à aplicação de fenol expõe riscos associados a profissionais não capacitados. Passando agora para a área de política, Argentina em Camboriú. Em primeira visita ao Brasil, Milei ignora Lula e trata Bolsonaro, iniciado pela PF, como perseguido. Na primeira viagem ao Brasil desde que foi eleito, o presidente da Argentina, Javier Milei, ignorou o protocolo dos chefes de Estado ao não se encontrar com Lula e tratou como perseguido judicial o principal adversário do petista, Jair Bolsonaro, seu aliado político e indiciado pela Polícia Federal pelo esquema de desvio de joias do acervo presidencial. Milei chegou a Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no sábado, recepcionado pelo ex-mandatário e pelos governadores Jorginho Melo e Tarcísio de Freitas, e participou ontem de um congresso conservador. No discurso não mencionou diretamente Lula, mas atacou governos de esquerda na América Latina. O evento tem ódio a ex-presidentes, sócios e souvenirs de políticos. Com 3.000 participantes, CEPAC tem filas para autógrafo e adereço disputado. Também na área de política, casos das joias mobiliza PT e PL de olho na eleição. Petistas avaliam que indiciamento macula a imagem de ex-presidente. Bolsonaristas, por sua vez, criticam a Polícia Federal. Tarcísio tem 34% de aprovação. Cláudio Castro, 14%. Pesquisa Datafolha, realizada em 4 capitais, mostrou ainda que o governador de Minas é bem avaliado por 35% e a de Pernambuco por 16%. Índice de Lula varia de 33% em Belo Horizonte e Rio a 45% no Recife. Tabata condiciona apoio ao PSDB em capitais à indicação de vice em São Paulo. Deputada ameaça retirar acordo com tucanos em Florianópolis, Vitória e Campo Grande se a sigla não compor sua chapa. A entrevista do jornal o Globo com Clécio Luiz, governador do Amapá, ele diz que o governo não faz planejamento pensado na Amazônia. Filiado à Solidariedade, aliado de Lula, diz que emendas são essenciais para o Estado e defende que COP30 tem um olhar menos romântico para a região. Na área sobre o país, expansão sem verba. Universidades mais novas sofrem com falta de aula e uma delas teve R$1 para investir. Em um segmento onde são permanentes os pedidos de mais recursos, as universidades mais novas da rede federal de educação são as que mais sofrem. Além da falta de custeio adequado, uma realidade apontada por todas as instituições, as 10 caçulas criadas a partir do ano de 2013 passaram a maior parte de seu tempo de funcionamento em meio a apertos fiscais e por isso ainda não tem uma consolidação adequada. Esse cenário é representado especialmente pela ausência de servidores e de estruturas básicas, como salas de aulas para todos os cursos. Juntas, elas tentam agora se destacar do orçamento das irmãs mais velhas. Na área de saúde, sem tratamento. Oferta de medicamentos para câncer de mama no SUS está há ao menos 488 dias atrasada. Na área de economia, impasse na alimentação. Atraso em mudanças no Vale-Refeição limita facilidades para trabalhadores. Mais de 2 anos depois de as mudanças nas regras que regem os cartões de Vale-Refeição e Vale-Alimentação terem sido aprovadas no Congresso, os trabalhadores ainda não têm acesso a parte dos benefícios prometidos. As discussões sobre a regulamentação de mecanismos criados para aumentar a competição em um mercado de 150 bilhões de reais estão travadas em meio a divergências entre as empresas do setor e uma queda de braço entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Números do Ministério do Trabalho mostram que 312 mil empresas concedem hoje Vale Alimentação e Vale Refeição para mais de 22 milhões de trabalhadores em todo o Brasil. Os vales são oferecidos por 475 tiqueteiras, mas a concentração nas maiores. Também na área de economia, meme coins saltam 1.386% no ano. É para rir ou investir? Valendo poeirinhas de centavos, criptos que muitas vezes surgem a partir de brincadeiras já somam mais de 35 bilhões de dólares. O
principal objetivo dos memes é divertir, mas a partir deles foram criadas moedas digitais, conhecidas como meme coins, que têm levado alegria ao bolso de quem as compra. Os números impressionam. Somente no primeiro semestre deste ano, as 10 principais meme coins lançadas na rede blockchain Solana acumulam valorização média de 1.385,8%, segundo dados da plataforma CoinGecko. E no Rio de Janeiro, para finalizar aqui, Jornal o Globo, reincidência de risco. Em uma década, 59 motoristas foram flagrados alcoolizados 10 vezes ou mais na lei seca. Auxílio que a gente tem nas páginas internas do Estadão. Eu começo, Lorena, lendo aqui a nota de destaque da coluna do Estadão. Relatório da ONU sobre fome no Brasil vira divisor de águas para discurso social de Lula. O relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, será um divisor de águas para o discurso social do governo federal. Com divulgação prevista para 24 de julho, o texto vai dizer, desde já, se o presidente Lula terá chance de anunciar, no ano da sua provável tentativa à reeleição, em 2026, que tirou o Brasil do mapa da fome. Para sair do mapa, é preciso registrar taxa de subalimentação inferior a 2,5% da população, por 3 anos seguidos, no relatório da FAO. O número é divulgado com dados referentes ao ano anterior. É por isso que, para anunciar a possível conquista em 2026, Lula precisa do indicador abaixo de 2,5% já neste ano de 2024. E ainda terá de repetir o feito nos 2 anos seguintes, 2025 e 2026. Em 2023, a fome crônica no Brasil bateu 4,2%, com dados referentes ao último ano do governo Bolsonaro. Para reverter a alta, Lula lançou o Plano Brasil Sem Fome, que reúne programas como o Bolsa Família e a busca ativa por cidadãos em situação permanente de desnutrição. Oficialmente, o prazo estabelecido é tirar o Brasil do mapa da fome até 2030, mas o presidente quer alcançar a meta ainda neste mandato dele, que se encerra em 2026. Abre aspas. As pesquisas divulgadas apontam grande redução da insegurança alimentar no Brasil. Confio que voltamos à boa notícia da tendência de queda. Fecha aspas, disse à coluna do Estadão o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. O Brasil saiu do mapa da fome em 2014 e voltou em 2018. Vamos para a página dos editoriais desta segunda-feira do Estadão. O primeiro, um diagnóstico equivocado. Ao contrário do que sustenta Simone Tebet, a coincidência dos mandatos de Lula e de Campos Neto, presidente do Banco Central, não é um problema para o país. Problema é a sede de mando do petista. Segundo editorial, o DNA oposicionista de Lula, confrontado com as contradições do seu passado na oposição, quando podia criticar e fazer promessas à vontade, Lula da Silva, no governo, continua a agir como se não fosse governo. Páginas de artigos. O professor da Unicamp,
Marcos Lopes escreve: o dogma da justiça social. Um certo ceticismo se manifesta entre muitas pessoas que se preocupam com o futuro da universidade. Segundo editorial, é do jornalista Carlos Alberto de Franco. Maconha e a agressão ao Congresso. O povo não deseja um Estado leniente com o consumo de entorpecentes, mas o ativismo judicial não está nem aí para o sentimento da sociedade. Páginas de política. Primeira visita de Milei ao Brasil. Sem citar nem encontrar com Lula, o presidente da Argentina, Javier Milei, vê perseguição judicial a Bolsonaro. Em primeira vinda ao Brasil, o presidente da Argentina diz ver riscos à liberdade de expressão no país e critica o que chama de avanço do socialismo na América Latina. Penduricalhos de servidores custou 500 milhões de reais à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, em 7 anos. E esse assunto está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. Área internacional. Com apoio do centro, esquerda impede vitória da extrema-direita na França. Macron buscava eleitor contrário a Marine Le Pen, mas voto parou na esquerda. De novato vitorioso a líder agora enfraquecido, dizendo de Emmanuel Macron, o atual primeiro-ministro da França. Cúpula do Mercosul expõe tensão entre Lula e Milei. Caderno Brasil. 13 das cidades com a melhor qualidade de vida no país são paulistas. E entre as capitais, como está o desempenho? Em primeiro lugar, em qualidade de vida, Lorena e telespectadores da TV da Transparência, vem Brasília, com 71,25 pontos. Depois vem Goiânia, depois Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba. Em sexto lugar vem São Paulo, depois Cuiabá, Campo Grande, Palmas, Aracaju, Teresina, Vitória, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Luís, João Pessoa, Natal. São Luís, João Pessoa, Natal, no Nordeste. E depois vem Fortaleza, na 18ª posição. Depois de Fortaleza vem as capitais: Manaus, Salvador, Recife, Boa Vista, Rio Branco, Belém, Maceió, Macapá e, por último, em pior qualidade de vida, vem Porto Velho, com 57,1 pontos. Primeiro, Brasília com 71,25 pontos e, por último, Porto Alegre com 57,1 pontos no ranking das capitais brasileiras em qualidade de vida. Continuando, Estado de São Paulo altera plano para a rodovia Raposo Tavares após críticas de vizinhos. Meta de cotas raciais no Poder Judiciário avança lentamente. Livro homenageia jornalista que retratou a importância do caipira. Caderno de futebol. Futebol brasileiro pouco muda, uma década após o maior vexame do 7-1
contra a Alemanha. Filipão se reinventa, ganha títulos e continua na ativa aos 75 anos. Estevão faz a diferença de novo e Palmeiras cola no líder Flamengo. Corinthians perde em Minas e segue no Z4. Não fizemos jogos de um ótimo nível, diz Dorival, que é o técnico da seleção brasileira. Na área do basquete, Brasil vence o pré-olímpico e se classifica para a Olimpíada de Paris. Caderno de Economia e Negócios. Reforma tributária divide esferas de julgamento e gera preocupação. Especialistas veem risco de insegurança jurídica em colegiados diferentes. Texto da reforma inibe setor de serviços, diz a FEComércio de São Paulo. INSS fará reavaliação de 800 mil benefícios. Para a empresa SIP, o país pode melhorar nota se resolver a questão fiscal. Presidente da Polishop atribui crise da varejista à briga com o sócio. Cibra prevê faturar até 15% a mais em 2024 com nova unidade no Maranhão. Criptomoedas impulsionam fundos da segunda maior gestora do país. Planejar sucessão em vida vai gerar menos impostos, diz advogado da área tributária. Diretores de marketing planejam investimentos em inteligência artificial. Por último, Lorena, é a capa do Caderno de Cultura e Comportamento do jornal O Estado de São Paulo. É uma retrospectiva, uma mostra dedicada ao ator El Pacino, que revê produção dos últimos 50 anos. A programação é no Centro Cultural do Banco do Brasil, que vai apresentar 24 filmes do ator, símbolo da geração que reinventou a produção de Hollywood nos anos de 1970. É com você. Bom, então vamos conferir agora as páginas internas da Folha de São Paulo, que traz em seus editoriais: estados se viciaram em socorro do Tesouro. Com apoio do Legislativo, governadores articulam mais uma renegociação das dívidas com a União, enquanto a maioria evita ajustes orçamentários. O segundo editorial, contra o HPV. Dose única da vacina e expansão do público-alvo são medidas bem-vindas para conter o vírus. Passando para a área de política da Folha de São Paulo, deputados usam emenda PIX para turbinar caixas em prefeituras de parentes. Modalidades de repasse já somam 4,4 bilhões de reais neste ano. Verba chega rapidamente e sem transparência para os cofres municipais. Deputados federais turbinaram caixas de prefeituras comandadas por parentes com envio de transferências especiais, uma modalidade de repasse conhecida como emenda PIX, justamente pela facilidade de injetar o dinheiro no caixa de aliados. Esse tipo de transferência soma cerca de 4,4 bilhões de reais neste ano eleitoral de 2024 e é direcionado principalmente às prefeituras. A emenda tem baixa transparência, pois não é necessário apontar em que área a verba será aplicada. Na prática, o recurso serve para reforçar os cofres municipais com uma espécie de cheque em branco. Renata Ribeiro de Almeida, advogado, é coordenador acadêmico da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e afirma: já é difícil lutar contra a situação, pois o cargo de prefeito dá uma exposição. Se o sujeito está no cargo e faz uso de recursos para suplementar ainda mais as políticas públicas em curso, aumenta a dificuldade da oposição. Ainda na área de política, evento bolsonarista termina com veto a Plano B para 2026. CEPAC, promovida em Santa Catarina, dá respaldo a Bolsonaro e reafirma a estratégia de enfrentamento ao judiciário.
Valdemar lança Eduardo ao Senado e evita ex-presidente em Santa Catarina. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, lançou neste domingo, na Conferência Conservadora CEPAC, o deputado federal Eduardo Bolsonaro como candidato ao Senado no ano de 2026. Cada estado terá direito a 2 vagas na eleição nacional ao Senado de 2026. Conferência tem casos de hostilidade contra jornalistas. Jornalistas da CNN Brasil e do jornal O Estado de São Paulo foram hostilizados em Balneário Camboriú durante o CEPAC, evento que reúne aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A repórter da CNN Brasil, Isadora Aires, foi expulsa neste domingo do centro de convenções por apoiadores do ex-presidente. Ela gravava imagens dentro do local quando começou a ser hostilizada por dezenas de bolsonaristas. Eles confundiram a emissora com a TV Globo e gritaram Globo lixo. Também na área de política, maioria vê falta de negros e mulheres nas câmaras. Segundo Datafolha, maior parte diz que cor e gênero não influenciam o voto. Salário anual de juiz engorda em R$ 145 mil com retroativo. Tribunais federais 5 e 6 dizem seguir normas, demais cortes não se manifestam. O TRF5, em nota, afirmou: os créditos mencionados são créditos passivos de caráter indenizatório, benefícios e atualizações monetárias de pagamentos atrasados, os quais não compõem a base de cálculo para o teto constitucional. Outro destaque é a Justiça arquiva pedido feito por Lira para investigar Felipe Neto. A Justiça Federal em Brasília arquivou nesta sexta-feira, dia 5, um pedido de investigação feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, contra o youtuber Felipe Neto. O deputado havia acionado a Justiça após Neto, em abril, chamá-lo de excrementíssimo em comentários sobre a atuação do parlamentar na tramitação do projeto de lei das fake news. Outro destaque agora na área sobre o mundo: frente da esquerda e centro impede a vitória da ultradireita na França, o que foi destaque na maioria das capas de hoje. O bloco esquerdista elege maior bancada. Coalizão de Macron fica em segundo lugar e partido de Le Pen em terceiro. Brasil e Argentina mantêm atrito silencioso no Mercosul. Chanceleres reforçam divergências sobre a agenda de gênero e golpe na Bolívia. Mauro Vieira, chanceler do Brasil, em discurso durante a cúpula do Mercosul, afirmou: a criação de um comitê de mulheres é um tema muito caro às nossas democracias, que devem ser cada vez mais inclusivas e igualitárias. Já Diana Mondino, chanceler da Argentina, afirmou: dar espaço ao dissenso é o caminho para melhorar. Ninguém é dono da verdade. As liberdades individuais, o respeito à vontade do povo e o Estado de Direito são inegociáveis. Outro destaque é uma entrevista com Paul Freston, que diz que o governo precisa de gente bilíngue para falar com a população evangélica. Para o sociólogo, o abraço íntimo do segmento com o populismo na política representa um perigo também para as próprias igrejas. Agora, indo para a área sobre o mercado, CEO ganha até 1.100 vezes o que é pago a média da equipe. Levantamento aponta disparidades salariais entre empresas do Ibovespa, que reúne gigantes do mercado. Remuneração anual nas empresas abertas chega a 68 milhões de reais. Ao contrário do que Lula diz, fundos apostam a favor do real. Saldo investido em dólares está negativo, apesar de recente alta da moeda. A Argentina pede revisão de gastos e adrenalina ao Mercosul. Diana Mondino, a chanceler da Argentina, afirma: nosso governo quer desregular, queremos uma economia mais aberta, queremos um Mercosul que nos ajude a acessar grandes mercados externos. E outro destaque também na área sobre o mercado: nova norma para a água pode ter impacto de 55 bilhões de reais ao ano. Resolução de agência muda entendimento sobre fontes alternativas. Aeroportos enfrentam barreiras para reduzir emissões. Congonhas teve o pior desempenho entre os maiores terminais em ranking de sustentabilidade da ANAC. Perante as metas ambientais definidas pelo setor aéreo, que pretende zerar a emissão de carbono até o ano de 2050, aeroportos passaram a recorrer a soluções como o mercado livre de energia, compra de créditos de carbono e até monitoramento de onça parda para alcançar os objetivos. No entanto, alguns terminais se deparam com uma infraestrutura antiga e defasada, que gasta mais energia e é pouco eficiente.
ambiente. Além disso, executivos de aeroportos ainda esperam o começo da produção de SAF, sigla em inglês para combustíveis sustentáveis de aviação, em grande escala no Brasil, como alternativa ao tradicional querosene de aviação. Na área sobre a saúde, mercúrio prejudica a saúde de Mundurucus. Garimpo ilegal explodiu no sul do Pará sob Bolsonaro, contaminando crianças e mulheres dos povos tradicionais. Na área sobre o meio ambiente, sem demarcação, etnia no Pará vive pressão do garimpo. Mundurucus esperam pela homologação de território de 178 mil hectares. E por fim, na área de esporte, emoção marca a volta do Internacional à Beira-Rio após 70 dias. Nem a derrota para o Vasco por 2-1, nem o frio e a chuva final impediram a torcida colorada de celebrar o retorno. Auxílio que a gente tem no Jornal O Povo. As páginas internas do Jornal O Povo, Lorena, eu começo dizendo que os shoppings, a matéria na área de economia, os shoppings abandonam vendas online e apps viram apoio ao presencial. As administradoras de apps entendem que é mais vantajoso atrair clientes para seus espaços físicos. Alerta aponta para cortes na Previdência. Especialistas consideram que qualquer mudança da Previdência atinge diretamente os mais pobres. A diminuição dos gastos públicos entrou no centro do debate político e econômico nos últimos dias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já anunciou a necessidade de corte nas despesas obrigatórias para o cumprimento da lei do arcabouço fiscal, mas não especificou as áreas que serão atingidas. Segundo o ministro, as medidas de contingenciamento e bloqueio serão divulgadas no dia 22 de julho, mesmo dia da publicação do relatório bimestral de receitas e despesas elaborado pela Receita Federal. Até lá, a discussão sobre as áreas em que devem ocorrer os cortes tende a se intensificar. A Previdência Social costuma ser uma das áreas mais visadas. No entanto, a ideia de desvincular o piso previdenciário do salário mínimo é criticada pelo advogado e contador Álvaro Solon de França, ex-secretário executivo do Ministério da Previdência e ex-presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que é a ANFIP. Polêmica. A cantora Anitta rebate críticas sobre constelação familiar. Ela tem 31 anos, divulgou para os fãs e seguidores no Instagram a sua nova tatuagem. Segundo a carioca, representa a importância da constelação familiar, uma prática na vida dela para a resolução de conflitos. Anitta usou o Instagram no fim de semana para rebater críticas de internautas. A tatuagem é formada pela silhueta de 3 pessoas e a do meio tem um coração vermelho no centro e um semicírculo de estrelas embaixo, conforme imagem publicada pela cantora na sexta-feira. Ela disse, a Anitta, nesse símbolo, que é a tatuagem dela, como se fosse uma árvore genealógica, sou eu no meio. O bonequinho com coraçãozinho, que significa que eu tenho sempre a força do amor dentro de mim, explicou Anitta. Área internacional. Hamas abre caminho para possível cessar-fogo em Gaza. A charge de hoje do Cleiton é expondo a dúvida do presidente dos Estados Unidos, Biden. Eis a questão, ser ou não ser, é a dúvida do Biden, Joe Biden, ser ou não ser candidato à reeleição nos Estados Unidos. Na coluna vertical, que é escrita pelo jornalista Carlos Maza, diz que o governador Eumano troca o comando da inteligência
da polícia no estado do Ceará. O governador Eumano de Freitas, do PT, exonerou na última semana o delegado da Polícia Federal Francisco Ângelo Cunto Gurgel Filardi do posto de secretário executivo de Inteligência e Defesa Social da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. No lugar dele, assume a função Roberto Alzi Dias Chaves, que também é delegado da PF. O novo coordenador da inteligência já trabalhou com o titular da Secretaria de Segurança Pública, o Roberto Sá, na época em que o secretário comandou a segurança pública no Rio de Janeiro, entre 2016 e 2018. Na época, Roberto Alzi atuou próximo de Roberto Sá como subsecretário de Assuntos Estratégicos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Desde então, o delegado chefiou uma série de diretorias internas da Polícia Federal em Brasília. Esta é a primeira mudança promovida por Eumano e Roberto Sá no alto escalão da Secretaria de Segurança Pública, desde a chegada do novo secretário à pasta no fim do mês de maio. Ainda não há confirmação de mudanças em outras secretarias executivas da área. As alterações ocorrem em momento em que o governo tenta virar a chave na questão da segurança pública com uma série de novos investimentos para a área e a atuação mais direta do governador sobre o tema. Em junho, o Ceará chegou a 9 meses seguidos de alta nos homicídios e registrou 259 crimes violentos letais e intencionais. Índice de homicídios por dia, no entanto, foi o menor do ano, indicando uma desaceleração da alta. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará pautou para hoje uma série de julgamentos importantes para as eleições deste ano em Fortaleza. Entre os assuntos que serão julgados hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral está a ação contra o deputado André Fernandes, que é pré-candidato a prefeito pelo Partido Liberal, que tenta retirar das redes sociais vídeos do pré-candidato ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui, nas páginas azuis, são 2 páginas, toda segunda-feira o Jornal O Povo traz uma entrevista com o personagem, e hoje o entrevistado é Alex Atala. Ele é chefe de cozinha. O Brasil não sabe o que é o Brasil ainda, é a frase em destaque da entrevista dele. Eleições 2024. Qual é o peso de Lula e Bolsonaro na disputa eleitoral pelo Nordeste? E o jornal, em 2 páginas, nessa reportagem, traz a influência de Lula nas 9 capitais: São Luís do Maranhão, Teresina no Piauí, Salvador na Bahia, Fortaleza. Na capital do Ceará tem Fortaleza, Aracaju, em Sergipe, Maceió, em Alagoas, Natal, Rio Grande do Norte, João Pessoa, na Paraíba, e Recife, em Pernambuco. Sobre Fortaleza diz o seguinte: na capital do Ceará, o candidato apoiado por Lula é o deputado estadual que preside a Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, do PT. Ele apareceu no último levantamento do Datafolha, contratado pelo Jornal O Povo e divulgado na última quinta-feira, com 9% das intenções de voto, em 4º lugar. Enquanto isso, o postulante de Bolsonaro é o deputado federal André Fernandes, do PL, que computou 12% em 3º lugar na pesquisa. Eles estão atrás do ex-deputado federal Capitão Wagner, do União Brasil, que liderou o cenário estimulado
com 33% de menções, né, de intenção de voto, e do atual prefeito José Sarto, do PDT, que tem 16% das intenções de voto. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais e para menos, entre os dias 24 e 26 de junho. O Datafolha ouviu 644 eleitores. O índice de confiança é de 95% e o levantamento está registrado no TSE sobre o número 01909/2024. Área internacional. No mundo. Na França, esquerda vence eleições e freia a ascensão da direita radical com a ajuda do centro. Premier da França anuncia que deixará o cargo nesta segunda-feira. Na sua coluna, o jornalista Henrique Araújo diz que a presidente nacional do PT faz blitz no Ceará na próxima sexta-feira. Presidente nacional do PT, a deputada federal Gleice Hoffmann, tem uma maratona de atividades no Ceará na próxima sexta-feira, dia 12. A blitz da petista deflagrada há poucas semanas do início das convenções partidárias, vai se concentrar nos municípios de Caucaia, Juazeiro do Norte e Fortaleza, municípios de grande porte e onde a legenda tem candidaturas próprias. É o Valdemir Catânio em Caucaia, Fernando Santana em Juazeiro e Evandro Leitão em Fortaleza. Essas 3 cidades constituem a lista de prioridades do partido no estado para as eleições de 2024. Em cada uma delas, a dirigente do PT tem reuniões e mobilizações da base previstas. Em Caucaia, por exemplo, a programação ao lado de Catânio e Luiziane Lins, colega de legislativo de Gleice Hoffmann. Já em Fortaleza, as tratativas passam, inclusive, por conversas que antecedem a escolha da vice na chapa encabeçada por Evandro na disputa, que tem pela frente dias decisivos a fim de bater o martelo finalmente sobre a dupla que vai para a corrida pela sucessão do prefeito José Sarto, do PDT. O deputado federal José Guimarães quer visita de Lula a Fortaleza, Cariri e em Caucaia. Isso durante a disputa, durante a campanha eleitoral, que começa dia 15 de 16 de agosto. O jornalista João Paulo Biagi, que é o correspondente do jornal O Povo em Brasília, escreve: cearenses, os deputados federais cearenses tentam limitar tributação da cachaça na reforma tributária. Ainda na política, no Brasil, Javier Milei diz que Bolsonaro é alvo de perseguição judicial. E o que disse Milei sobre Lula? Ladrão e comunista. Foram os adjetivos que o presidente da Argentina disse com Lula. Na área de economia, é a matéria sobre a manchete de hoje do jornal O Povo, que diz: gás restrito no Ceará limita expansão industrial e faz térmica usar combustível mais caro. Utilização de diesel para produzir energia vai na contramão. Demanda do Estado por gás chega a 500 mil metros cúbicos por dia. Na área ainda da economia, pela primeira vez, o HGF, o Hospital Geral de Fortaleza, que é um equipamento do governo do estado, conquista liderança isolada como o hospital mais lembrado do Ceará. Ainda na economia, no Ceará, 36% dos bares e restaurantes tiveram prejuízo no mês de maio. Galípolo
será anunciado em agosto na presidência do Banco Central. Na área de cidades, domingo de férias na Cidade da Criança traz brincadeiras e história sobre o lugar durante este mês de julho. Todos os domingos tem essa programação lá na Cidade da Criança, no centro de Fortaleza. Esposa é presa ao tentar extorquir o marido. Isso aconteceu na cidade praiana de Beberibe. Anvisa retomará a votação sobre bulas digitais em reunião na quarta-feira. Lutador de jiu-jitsu teria atacado 7 pessoas após matar um idoso de 91 anos em Fortaleza. Ainda na área de violência, de insegurança pública, casal e criança de 7 anos são baleados em Maracanaú. O título do editorial de hoje do jornal O Povo é: Violência contra idosos requer ações efetivas. E por último, Lorena, é a capa aqui do caderno de esportes do jornal O Povo. Leão imbatível em casa. Fortaleza venceu o Fluminense no Castelão e encontrou no G20 e encostou no G20, no G6. Cearenses estão invictos como mandante na Série B e o resultado foi 1-0 para o Fortaleza contra o Fluminense. É com você. Bom, então vamos conferir agora as páginas internas do jornal Correio Brasiliense, que na área de política traz sobre diplomacia. Com Lula e sem Milei, Mercosul incorpora Bolívia. Em viagem, o presidente pretende dar um recado sobre a importância da democracia após tentativa frustrada de golpe sofrida no país vizinho. Para especialistas, petista segue na tentativa de continuar como um líder da América do Sul e de fortalecer o bloco comercial. Também na área de política, sobre o CEPAC 2024, não sabem nos derrotar. O presidente argentino Javier Milei diz que Bolsonaro é alvo de perseguição judicial e critica socialismo, mas sem citar Lula. Milei chamou Bolsonaro de presidente e disse que é sempre um prazer estar entre amigos. Segundo o líder argentino, liberdade de expressão está sob ataque. Sobre ditadura militar, nova esperança a familiares. Após pressão, Lula recria comissão de mortos e desaparecidos políticos. O órgão foi extinto no fim do governo Bolsonaro. Familiares de mortos e desaparecidos pela ditadura protestam em frente ao Planalto pela volta da comissão extinta pelo governo Bolsonaro, é o que traz a foto da matéria. Símbolo de luta pela democracia. Aguerrido nas ações que buscam explicações dos militares sobre o destino de seus familiares que atuaram no combate à ditadura, a militante dos direitos humanos, Diva Santana, celebra a volta da comissão. Sobre o Brasil, na área sobre o trânsito, rotina perigosa dos motociclistas. Sobre 2 rodas, eles se expõem diariamente nas pistas, correndo o perigo de sofrerem acidentes graves. Profissionais de aplicativo também lamentam falta de assistência por parte das plataformas. Já na área de economia, desafios da produtividade. Livro organizado pelos economistas José Ronaldo de Castro Souza Júnior e Fábio Giambiage afirma que existem oportunidades para o país conseguir escapar da renda média. Eles alertam que é preciso evitar desperdícios de tempo e dinheiro. José Ronaldo de Castro Souza Júnior, economista, afirma que o país tem que ficar mais produtivo. É preciso ter esse norte, porque uma questão muito clara é que o aumento estrutural do PIB da renda. Sobre os 30 anos do Plano Real, o alto preço da estabilidade. A chamada economia real amargou penosas taxas de crescimento por ter sido a parte sacrificada do plano que derrubou a inflação descontrolada. Armando Monteiro Neto, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, afirma: não poderíamos ser contra a estabilização e a economia de uma maneira geral. Nenhum país pode conviver com a inflação naqueles níveis anteriores ao real, mas o custo desses anos iniciais do processo de estabilização foi muito penoso. E
Também na área de tecnologia, setor de franquias aposta em inteligência artificial. Empresas aderem às novas ferramentas tecnológicas para otimizar vendas e experiência dos consumidores com o produto. Tom Moreira Leite, presidente da ABF, afirma: esses recursos já chegaram a um setor e têm sido utilizados para ganhos de eficiência no back-office, no atendimento aos consumidores e na análise de dados. O setor planeja os primeiros passos para aplicar essas tecnologias nos trâmites com os franqueados também. E por fim, na área sobre o mundo, também sobre a questão das eleições lá na França. Esquerda barra a extrema direita. A nova Frente Popular vence as eleições legislativas e frustra a chance de vitória do ultraconservador Reagrupamento Nacional, que fica em terceiro lugar, atrás da aliança de Macron. Sem maioria absoluta no parlamento, o governo depende de negociações. Isso é o que tivemos no Correio Brasiliense, ou seria o que a gente tem no Valor Econômico. O jornalista e editor executivo do Valor Econômico, Sérgio Lamute, escreve: para ser duradouro, alívio no dólar exige medidas fiscais concretas. Impasse na Venezuela pode constranger governo Lula. Esforço para conciliar saída para a gestão Maduro fracassa e pode afetar clima na América Latina. Presidente deve reencontrar Mercosul esvaziado e clima hostil. Economistas temem que o uso de poupança no consumo puxe inflação futura. Famílias têm sustentado a atividade, mas analistas veem risco de queima de reserva financeira. Para Acnur, é preciso adaptar cidades contra catástrofes climáticas. Diretor de órgão da ONU para refugiados sugere mais investimentos em infraestrutura para mitigar efeito de mudanças provocadas pelo clima. Economia com corte no CadÚnico pode ir para novos beneficiários. O Ministério do Desenvolvimento Social poupou 9,5 bilhões de reais em correção de pagamentos em 2023. No grupo do G20, guerras ficarão fora de declarações ministeriais. Negociadores acordaram em tirar temas delicados da geopolítica de comunicação feitos pelos grupos de trabalho. O grupo defende parâmetros internacionais para startups. O uso de material genético por estrangeiros terá novo modelo. Política industrial terá versão aprimorada. O governo apresentará atualização do Nova Indústria Brasil com foco social e em sustentabilidade. Evento tenta manter ideia de Bolsonaro no páreo para 2026. E esse assunto vem de vez em quando sendo comentado pelo jornalista Edson Silva na sua participação aqui depois das notícias, com a seguinte indagação: se Lula conseguiu reaver a elegibilidade, por que não o Bolsonaro? E essa matéria está sendo levantada aqui pelo Valor Econômico, dizendo o seguinte: às vésperas das eleições municipais, aliados de Jair Bolsonaro, PL, usaram a CPAC, ou CPAC Brasil, sigla em inglês para Conferência de Ação Política Conservadora, no fim de semana em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, para engajar a militância e tentar manter viva a ideia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de inelegível até 2030, poderá concorrer ao Palácio do Planalto em 2026. Condenado 2 vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro está impedido de participar das eleições de 2026. E o nome de eventuais substitutos já começam a ser ventilados. No domingo, ontem, o presidente do
Partido Liberal, presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, seguiu a estratégia de sustentar a viabilidade eleitoral do ex-presidente. Ele afirmou ao jornal Valor Econômico que Bolsonaro retornará eventualmente ao cargo. Segundo Valdemar, o ex-presidente deve reverter a inelegibilidade na justiça, abre aspas, ele diz, da mesma forma que o presidente Lula fez no passado. Na avaliação de Valdemar, o caso do Bolsonaro é mais fácil de ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal, embora a situação seja considerada complexa e difícil nos meios políticos e jurídicos. Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Em 2022, o então presidente fez ataques às urnas eletrônicas durante reunião com embaixadores estrangeiros. No mesmo ano, foi considerado que ele usou as comemorações pelo bicentenário da independência para se promover eleitoralmente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, conseguiu derrubar no Supremo as condenações da Operação Lava Jato. O petista havia sido condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas o Supremo considerou que a Justiça Federal de Curitiba não era competente para analisar o caso. Ainda sobre o encontro de Javier Milei e Bolsonaro em Camboriú, em Balneário Camboriú, Milei evita críticas diretas a Lula e defende ex-presidente Bolsonaro. Continuando aqui nas páginas de política, tem a regulamentação da reforma tributária deve ser votada nesta semana. É a promessa do presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira. Lula reforça a aproximação com evangélicos e nesta foto, Lula e Janja reuniram-se com a vereadora Ava Santiago. Ela é do PSDB de Goiânia, e ela é líder da Igreja de Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, lá da cidade de Goiânia. Área internacional. Esquerda surpreende na França, derrotando a extrema-direita. Resultado deve limitar a capacidade de ação do governo. Para Lula, voto dos franceses é inspiração para a América do Sul. Isso referindo-se aos Estados Unidos. Reformista quer acabar com o impasse nuclear no Irã. O editorial do Valor Econômico de hoje. Estímulos elevam a renda, mas também pressionam a inflação. O que as plataformas de investimento mudaram no mercado? Abre aspas, esse não é um acordo contra o plástico, mas contra a poluição. Angé Anderson, diretora da Penuma, diz que acordo global deveria banir plásticos desnecessários, ter metas e definir responsabilidades para empresas. Caderno Empresas. Câmbio e petróleo pressionam Petrobras para subir combustíveis. Do ativismo à gestão da maior feira de cultura negra da América Latina. É uma entrevista com Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e diretora executiva do Preta Hub. É a convidada do podcast, uma parceria do Valor Econômico com a CBN. Dubai busca ser destino global, mas a barreira cultural é um desafio. Petrobras tenta retomar fábricas de fertilizantes arrendadas pela Unigel. EMS, que é uma empresa de remédios, compra
a Vitamine-C e Turbina Market, efeito se mede? Pergunta a matéria. Com recuo nas vendas, fabricantes de fraldas recorrem à criatividade. Humor irreverente e rapidez ajudam a impulsionar as Burger King, que é empresa de sanduíche. Código de barras chega aos 50 anos. Com maior oferta, consumo de carne bovina deve seguir aquecido neste ano. Banco do Brasil anuncia 260 bilhões de reais para o Plano Safra 2024-2025. Caderno Finanças. Vácuo regulatório represa emissões em infraestrutura. Galípolo deve ser confirmado chefe do Banco Central em agosto, mas o atual presidente tem mandato até dezembro deste ano. Nichos podem ser caminho para a nova Bolsa do Rio de Janeiro. Limite de crédito é chave para a escolha de cartão e ponto só capta renda alta. Gestoras escolhem estrutura após saques. Serviços de assistência importam mais que sinistro no NPS de seguro, diz Bain. E por último, Lorena, é a capa do caderno Legislação. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, obriga a União Federal a adotar arbitragem para tentar receber indenização milionária. E o CARF determina tributação de árbitro na pessoa física.